Glória a Deus, paz do Senhor Jesus, bom dia ou boa tarde para você. Começando o quinto dia de campanha, quinto dia de oração. Agora são exatamente 11h56 e estamos aqui para buscar ao Senhor em nome de Jesus. Como dito ontem, gostaria que você pegasse aí um documento, algo que precisa da justiça de Deus, algo que você necessita que Deus ele venha a julgar, ele venha a interceder, porque nós apresentaremos ao Senhor e buscaremos, clamaremos pela justiça do Senhor sobre essa causa, sobre a sua vida, em nome de Jesus. Então vai pegando aí seu documento, vai pegando aí aquilo que você precisa que Deus venha a julgar e coloque aí do lado. Enquanto isso, eu gostaria de deixar uma palavra para o seu coração. O livro de 1 Samuel, a partir do capítulo 17, versículo 32, vai contar a história de um homem que foi muito grande em Deus. Um homem que gerou muita admiração, tanto sobre a vida dele, quanto sobre o Deus ao qual ele servia. Esse homem era Davi. Diz assim o versículo 32. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço, e ele, homem de guerra desde a mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso, e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele, e o feria, e a livrava da sua boca. E levantando-se ele contra mim, lançava-lhe mão da barba, e o feria, e o matava. Assim, feria o teu servo, o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu, como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e da do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora, e o Senhor seja contigo. A passagem está falando em um momento onde um gigante, um homem valente, habilidoso na batalha, afrontava o povo de Deus, afrontava o exército de Deus e fazia ali um desafio. Desafiava o povo dizendo: quem for o maior guerreiro que vocês tiverem, o melhor guerreiro que estiver no seu exército, que venha contra mim. E aquele que vencer passará a ser chefe, a ser senhor do outro povo. Se nós perdermos, nós serviremos a vocês. Se vocês perderem, vocês nos servirão. Era simples assim. Só que o problema é que esse homem, chamado Golias, ele era um gigante. Era alguém aproximadamente aí seus 3 metros de altura, alguém extremamente forte, extremamente capacitado na batalha, com muita habilidade na guerra. Somente pelo seu tamanho já gerava medo em todo mundo que via ali. Porém Davi, quando ele se encontra diante dessa situação, diante dessa afronta, na hora, Davi ele se coloca para pelejar. Davi ele se coloca à frente do seu povo, se coloca à frente do seu rei e diz: eu irei para a batalha. Eis uma grande questão que faz a diferença de servir a Deus. Por quê? Porque Deus ele nos traz uma certeza grande de que nós não precisamos fugir dos problemas que se levantam contra nós, que nós não precisamos fugir das dificuldades que se levantam contra nós, que nós não precisamos fugir das lutas que se colocam diante de nós. Pode ela ser maior do que nós, pode ela parecer grande demais aos olhos de muitos, mas ter a Deus em nossas vidas nos traz a certeza de que nós não precisamos fugir dessa luta, que nós não precisamos fugir dessa dificuldade. Pelo contrário, nós somos aqueles que nos colocamos à frente para poder pelejar, que nos colocamos à disposição para poder guerrear, sejam as nossas causas ou as causas daquele ao nosso redor. Aquelas pessoas que têm um brilho diferente no seu olhar, aquelas pessoas que têm uma presença de Deus na sua vida, você pode ver que são pessoas que carregam problemas de outros, que são pessoas que lutam a luta dos outros, que são pessoas que enfrentam problemas que as outras pessoas não querem e não conseguem resolver. Por quê? Porque Deus é por ela.
O fato de Deus ser por essa pessoa, o fato de Deus ser por mim e por você, o fato de Deus lutar as nossas lutas, nos traz a certeza de que nós podemos enfrentar qualquer que seja a dificuldade, porque Deus vai estar do nosso lado. Ao contrário do que o filisteu e do que o exército fazia, que era ir pela peleja pelo próprio nome, a palavra do Senhor vai dizer o seguinte a respeito de Davi, a partir do versículo 45, perdão. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu vou a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei, e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo às aves do céu e às bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Essa era a diferença de Davi. Davi ele não ia para uma guerra pela própria força. Davi ele não ia por uma guerra pelo próprio conhecimento. Davi ele não ia para uma guerra pelas próprias habilidades. Davi ele não ia para uma guerra por aquilo que ele sabia fazer, muito pelo contrário. Davi ele sempre se confiava no Deus que ele servia. Davi sempre se firmava no Deus que lutava pelo lado dele. Davi sempre colocava primeiramente a Deus na sua frente. E era esse o segredo para que Davi viesse a vencer. Esse é o segredo para que você venha vencer suas lutas. O segredo para que você venha vencer as dificuldades que se levantam. O segredo para que você venha a vencer as adversidades, as aflições, as angústias, as ansiedades. O segredo para que se vença tudo aquilo que se colocar diante de você é colocar a Deus primeiro de tudo. É colocar a Deus na frente, é não sair somente porque pensa que sabe, ou porque pensa que é grande, mas sair porque sabe que Deus é contigo. É dizer, eu vou em nome de Jesus. Talvez você esteja enfrentando uma dificuldade, seja na saúde, seja na vida financeira. Talvez o médico tenha desenganado, talvez uma notícia de um câncer, uma notícia de uma doença ruim, terrível. Talvez já por estar desempregado, talvez já estejam pedindo a casa onde você mora, já estejam mandando sair sem ter como pagar as contas, sem ter como honrar os compromissos. Talvez esteja enfrentando uma luta muito grande, e entenda uma coisa, você só vai perder essa luta se continuar lutando sozinho. Você só vai perder essa causa se continuar guerreando sozinho. Você só vai sair derrotado e envergonhado se continuar pela sua força, pelo seu entendimento, pela sua razão, lutando só. Mas se hoje você disser para essa dificuldade, você disser para essa luta, se hoje você disser para isso que você enfrenta, eu não vou mais lutar só, mas eu vou colocar a Jesus na minha frente, eu vou contra você em nome de Jesus, eu vou em nome do Deus dos exércitos. Aí, irmão, aí faz toda a diferença. Porque aí você já não está mais colocando a responsabilidade sobre você, mas está colocando a responsabilidade no Deus que cuida de você. Isso faz a diferença na nossa vida. É entender que as nossas causas não é a nossa força que vai nos trazer vitória, mas é a força de Deus. É a força de Jesus em nós que vai fazer com que a gente prevaleça, que vai fazer com que a gente se sobressaia, que vai fazer com que a gente vença. Sejam as dívidas, sejam as doenças, seja na saúde, seja a família se destruindo, seja tudo que for, pare de querer lutar sozinho, pare de querer enfrentar essa dificuldade sozinho, pare de querer tentar fazer algo por aquilo que você sabe, coloca Deus na frente. Abre a sua boca para dizer diante dessa doença, eu vou lutar contra você em nome de Jesus. Abre a sua boca para dizer contra essas dívidas, eu vou vencer vocês em nome de Jesus. Abre a sua boca para determinar que aquele que vai à sua frente não é você, mas é Jesus Cristo. É Deus na sua vida. E é Ele que vai trazer as vitórias. É Ele que vai abrir os caminhos. É Ele que vai abrir as portas. É Ele que vai fechar a boca do leão. É Ele que vai destruir o gigante que se levanta contra você. Davi se coloca na frente daquele gigante e diz, eu vou contra você em nome do Senhor dos exércitos.
em nome do Deus de Israel, e verás que há um Deus nessa terra. Nesse momento, Davi, ele pega a pedra na sua mão, ele pega uma pedra, gira essa pedra como se fosse um estilingue hoje, uma balhadeira. Ele gira essa ferramenta e lança essa pedra, uma única pedra, certeira, bem na testa daquele gigante. Faz com que ele caísse diante de todo o povo. Lutar com Deus é entender. Nós podemos ter uma única ferramenta que seja, mas essa única ferramenta que nós tivermos, Deus fará com que seja certeira. A nossa ferramenta é a fé. A nossa ferramenta é acreditar que Jesus é por nós. Essa ferramenta é certeira. Portanto, vai na fé que Deus vai te conceder a vitória. Que Deus vai mostrar que Ele é grande na sua vida. Que Deus vai mostrar que Ele é por ti. Havia um homem chamado Jó, aonde ele diz uma frase muito profunda. Ele vai dizer: eu conhecia Deus só de ouvir falar, mas hoje os meus olhos o veem. Talvez haja muitos aqui que conheçam a Deus só de ouvir falar. Vem falar de um Deus que faz, vem falar de um Deus que cura, vem falar de um Deus que liberta, vem falar de um Deus que salva, vem falar de um Deus que prospera, que abençoa, vem falar de um Deus que honra. As lutas que você enfrenta não são para que você conheça a Deus só de ouvir falar, mas para que os seus olhos possam enxergar a Deus. As lutas que você enfrenta são para mostrar que Deus é na sua vida. Basta que você traga Ele para perto de você. Basta que você coloque a Ele para lutar com você. Basta que você enfrente essa luta através dEle, em nome dEle, com Ele. Aí sim, você vai deixar de conhecer a Deus, de ouvir falar, e vai passar a ver a Deus, porque Ele vai mostrar a força sobre a sua vida. Amém? Deus te abençoe e fique com essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Vamos orar? Pega aí sua causa agora, em nome de Jesus. Vamos apresentá-la ao Senhor. Pai, nesse momento nós clamamos ao Deus de justiça, Senhor. Nós clamamos ao justo juiz agora. E Pai, diante de Ti são apresentadas causas financeiras, causas na saúde, causas na justiça. São apresentados, Senhor, coisas que necessitam, que desejamos que sejam julgadas, que recebam intercessão agora. E Pai, nós pedimos em nome de Jesus, Senhor. Talvez por anos nós tentamos enfrentar esse problema sozinho. Talvez por anos, por meses, por semanas ou por dias, nós tentamos mudar essa situação sozinhos. Nós tentamos fazer com que nós prevalecêssemos sozinhos. Nós tentamos fazer com que algo mudasse lutando sozinho. Pai, mas hoje, nessa sexta-feira, Senhor, nós estamos pedindo a Ti, não seja mais a nossa força sobre essa causa. Não seja mais o nosso entendimento sobre essa causa. Porque a partir de hoje, meu Pai, nós estamos lutando em nome do Senhor Jesus. Nós estamos indo para essa peleja contra essa causa, não pelo nosso nome, mas pelo nome de Jesus agora. Porque nós trazemos essa causa ao Senhor e apresentamos ela aos Teus pés agora, Pai. Portanto, em nome do Senhor Jesus, assim como o Senhor trouxe aquela pedra certeira com Davi, Pai, faz com que seja certeira essa causa agora. E faz, meu Senhor, com que tudo aquilo que até aqui não havia acontecido, não havia prevalecido, em nome de Jesus agora, meu Senhor, seja intercedido pelo Senhor. Que o Senhor bata o martelo sobre essa causa, que o Senhor bata o martelo sobre essa vida, que o Senhor bata o martelo seja na saúde, seja na justiça, seja uma causa que precisa ser resolvida, meu Pai, que pelo nome de Jesus agora, Senhor, o Senhor bata o martelo para julgar essa causa dessa vida agora, Pai. Intercede por essa vida, Jesus, e faz acontecer aquilo que somente a nossa força não havia conseguido realizar. Faz acontecer aquilo que somente nós não havíamos conseguido conquistar. A partir daqui nós caminhamos com o Senhor, Jesus.
Portanto, seja em nome do Senhor, seja pela força do Senhor, seja pela vontade do Senhor, seja para a grandeza do Senhor, que se mostre a tua força sobre essa vida agora. E bata o martelo sobre essa causa. Que nela o teu nome seja glorificado e exaltado para a honra e para a glória do Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Receba a justiça de Deus. Em nome do Senhor Jesus. E graças a Deus. Amém? Deus abençoe seu dia, sua sexta-feira, seu fim de semana. Que Deus possa te livrar, te guardar, proteger a você, a sua família, a sua casa. Que Deus dê livramentos e proteção sobre todos aqueles ao seu redor. E um fim de semana abençoado, protegido e guardado pela presença do Senhor em nome de Jesus. Leve a Deus para as suas lutas. Leve a Deus para as suas causas. Porque Deus ele vai abençoar. Tenha certeza disso. Você que tem recebido milagres, tem recebido bênçãos ao longo dessa campanha, ao longo desses 7 dias, faltam apenas 2 dias para se findar. Você que tem sido abençoado, coloca nos comentários aí o seu testemunho, aquilo que Deus tem realizado, aquilo que Deus tem feito na sua vida. Coloca nos comentários aí os milagres que Deus tem operado e as bênçãos que Deus tem te entregado. E tenha certeza que até este domingo ainda, Deus vai fazer grandes maravilhas por você. Até o fim dessa campanha, Deus ele vai fazer grandes maravilhas por você, pela sua família, pela sua casa, no nome do Senhor Jesus. Portanto, testemunhe a glória de Deus e que Deus te abençoe em nome de Jesus. Fica na paz do Senhor.